onde você possa imaginar, a enfermagem está. Saúde do trabalhador, Pode continuar. saúde do trabalhador, estética, imagina qualquer área, a enfermagem está. Desde o momento que você nasce, progride a tua vida, você vai se deparar com um profissional de enfermagem. Fiscalização, tudo. E no ambiente do esporte não é diferente. Eu sou enfermeira praticamente, né, trabalho na área de saúde há mais de 20 anos. Trabalhei em todos os setores que vocês possam imaginar. Trauma, terapia intensiva, emergência, CTI, enfim. E atualmente eu atuo dentro da maternidade. Então posso dizer que é desde o nascimento até a morte. Você está atuando aí. Eu estou atuando. Mas para mim a área de esporte foi assim presente, que na verdade o Vasco me deu, né, através do Leonardo, que na verdade começou com ele, né. O futebol americano é algo inusitado aqui no Brasil, né, poucas pessoas conhecem, mas tem um público muito legal trabalhando vendo, visualizando, acompanhando, e era um mundo que eu não conhecia e começou aí, foi em 2020, que me apresentou o Vasco, mas ele já estava nesse período de futebol americano. Na época eu fiquei meio pouco assustada, porque é um esporte de alto impacto, bruto, e assim eu falei, meu Deus do céu. Tem muito trabalho. Exatamente, foi exatamente isso. Mas foi muito gratificante e eu aprendi muito, muito mesmo, de verdade, dentro dessa área. E eu me descobri como uma enfermeira, assim, que, caramba, eu posso ultrapassar isso. Eu não preciso ficar só dentro da unidade hospitalar. Eu posso aplicar o meu cuidado, a minha assistência nesse ambiente, assim, e foi muito bem recebida. Tanto pelos diretores, pela comissão de saúde, porque eu não trabalho sozinha. Né? Nossa atividade é uma atividade de estar diretamente com o cliente ou paciente, a gente acompanhar mesmo, porque é a ciência do cuidado, então não tem, a nossa categoria é estar mais junto, entendeu? Acompanhando tudo, né? Tanto a parte psicológica, espiritual, a gente está acompanhando. Mas eu tenho uma comissão de saúde que é uma maravilha, né? Os feedback, o conhecimento, a experiência com os médicos, ortopedistas, fisioterapeutas, psicólogos, e eles atuam com uma ciência, conhecimento que para mim agregou muito para todos os campos, né? E aí a minha atividade que eu exerço, né, dentro do Vasco Almirante é justamente isso. Nos treinamentos, né, que a gente faz na sede da Marinha, que é o cuidado mesmo, orientação, educação em saúde também, porque existe protocolos e situações específicas mesmo dentro do jogo, por ser alto impacto você tem que estar ligado ao trauma, né, síncopes, desmaios, porque diferente dos Estados Unidos, aqui é calor pra caramba, já viu? É roupa, capacete, uma opção de coisa. E no dia de jogo eu tô atuando na APH, né, que é atendimento pré-hospitalar, antes de ir pro hospital, né, tem ambulância e tudo mais, mas eu que tô ali acompanhando e já vi várias situações inusitadas dos próprios atletas. E, assim, a gente precisa enxergar mesmo com um olhar bem técnico, porque depois que eles entram no campo, acabou. Eles querem saber se está com fratura, se está sangrando, eles querem entrar e querem jogar. Então, assim, é interessante. Então o trabalho começa antes do jogo, durante... E aí, com isso, descobri também outra área que eu tenho estudado e atuado bastante, que eu trabalhava antes, né, que é parte de terapia integrativa. E aí eu estou me especializando em terapia de dor. E, na verdade, eu comecei a fazer eles de cobaia mesmo, não vou mentir. Cheguei lá e falei, olha, vou fazer uma coisinha aqui, vamos experimentar. Tem um negócio maneiro aqui. Isso. Mas, assim, também foi super bem recebida e é muito legal isso. E depois disso eu comecei a interagir, né, nessa área, que é a área de terapia integrativa, que é muito característico da enfermagem. Ela é ampla demais e foi uma das coisas que eu me apaixonei muito e, tipo, me identifiquei bastante nessa área, né?
Para quem não conhece, a terapia integrativa, ela abrange um trabalho de origem oriental. Tem muitas coisas que é voltada para a origem oriental. E aí a gente fala desde óleos essenciais, fitoterápicos, massagens, trabalho com ervas, acupuntura, tudo relacionado a isso, né? E é interessante porque ela tem uma visão holística de fato. Você vê o paciente, você olha e, no geral, em todas as suas necessidades. E aí não fica aquela coisa monótona. Você precisa mesmo estudar para interagir, desde o momento em que ele trabalha, qual é o histórico dele, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. E eu atuo muito nessa área. E a terapia de dor foi algo que eu me apaixonei totalmente, porque tem várias. Hoje eu venho acompanhando profissionais, outros profissionais da área, né? Entendeu? A parte de empreendedorismo também, que também tem enfermeiros que trabalham atualmente com isso. Porque as pessoas têm a visão da enfermagem como algo só hospitalar, né? Isso aí. Não entende que para fora do hospital existem outras Muito, questões a serem muito. abordadas também. Você está no cruzeiro, você vai ter um enfermeiro. Você vai estar no esporte, você tem enfermeiro. Empreendedor, hoje em dia eu faço uma assessoria com uma enfermeira, justamente para trabalhar nessa área, né, de terapia integrativa. Hoje a minha especialidade principal é voltada para a aurícula neurofisiológica, que é basicamente uma técnica de acupuntura, mas só que a gente faz na área da orelha. Mas eu tenho outros tipos de tratamento, né, e voltados para dor e que têm obtido um resultado maravilhoso. Aí, muitas das vezes os meus atletas falam assim, olha, eu estou evitando tomar o remédio porque realmente diminuiu a minha dor. E óbvio, não vai ser só voltado para isso, né? Vai ser voltado para as pessoas também, de atleta, tanto de, não só de alto rendimento, mas básico também, quem joga pelada e tudo mais, porque querendo ou não é um cuidado, né? Quem quer sentir dor? Ninguém, né? Ninguém. E como é que surgiu essa ideia, assim, você começou, né, que veio da área hospitalar e tudo mais, como é que deu esse start na sua cabeça, falou assim, pô, posso aplicar esses meus conhecimentos naquele segmento ali e pode dar resultado? Então, meu primeiro emprego foi dentro de um spa. Foi numa clínica de estética. Eu trabalhei com 8 dermatologistas no Leblon. E aí foi muito inusitado porque a médica falou assim para mim, olha, tem alguns cursos aqui. E a médica que eu trabalhava, ela sempre estava atualizada com tecnologia e muitas coisas. E eu também sempre tive muito interesse. E aí ela falou assim, olha, tem uns cursos aqui até na época nem se falava sobre isso, né? De algumas terapias, massagens, você vai fazer o curso, né? Mas antes você vai atender uma paciente. Mas eu pensei, não, vai atender lá minha paciente, vou fazer massagem nela. Se vira, vai lá. E eu falei, caramba. Foi o primeiro contato que eu tive com terapia integrativa, por incrível que pareça. Aí eu lembro que na época, quando nós fazemos o curso, né, de técnico de enfermagem, que eu comecei, a gente faz uma técnica de circulatória, para massagem circulatória, para melhorar a circulação do paciente. E foi nessa base que eu fui fazendo a paciente. Mas ali já era uma forma dela ver se realmente eu tinha interesse para a área e se eu ia ter algum contato. E qual seria essa posição. E depois que eu terminei, a paciente foi falar com ela, nossa, ela é maravilhosa, ela tem uma energia, e daí eu comecei a pesquisar na área, e meu primeiro curso foi justamente alívio de dor com óleos essenciais. Mas aí passou-se o tempo, veio a pandemia, então foquei realmente nessa área, fiquei muito tempo no Carlos Chagas, enfim, tem uma história muito grande, porque eu sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar em hospital, mas sempre associei isso em trabalhar com médico, fazer sociedade, trabalhar em spa, minha vida sempre foi ativa. E aí veio essa pandemia e eu deixei um pouquinho de lado, mas eu já tinha, daí eu já comecei a fazer curso, isso foi em 2020. Já fiz curso na época que não se falava disso, drenagem linfática, massagem. O reiki, que era uma coisa que eu não tenho muita familiarização, não acredito muito, não sou, né, contra, mas assim, algumas coisas assim, eu ficava assim, mas assim, eu já estava por dentro do que tinha dentro da terapia integrativa, que era chamada de holística, né? E aí eu fui me familiarizando, mas aí com o passar do tempo e com as outras coisas que foram acontecendo profissionalmente, eu fui deixando de lado. E aí quando eu voltei para o Vasco, é que deu aquele despertar. Eu falei, opa,
todo mundo sai, ai, doido. Sai sequelado. Eu tenho a cura. Peraí, cara. Vamos juntar os dois, né? Exatamente. Só que eu achei muito interessante, porque eu peguei a maca, né? Comecei, e por incentivo do Leonardo também, que ele Pai falou, humana, né? Você foi o primeiro, né? A paciente zero, né? Que você Isso. fala, então. Ainda eu jogava, aí ela compartilhava do meu dia a dia. E os treinos são bem puxados e tu acaba o treino fica todo moído, preparação para jogo, tensão, e o pós-jogo é pior ainda. Então ela pegou toda a experiência, viu um nicho ali, Uma oportunidade. que poderia ser aplicado, falou, pô, vamos testar isso aqui agora. Que pior é impossível. Se vier para melhorar, ótimo. E teve um retorno, entendeu? Ainda mais o tratamento que ela tem de pré e pós-jogo, pô. Quando ela começou a fazer essa aplicação em mim na temporada, senti uma melhora, não uma melhora física, mas um bem-estar durante o jogo notório. Entendeu? Fadigas bem baixas, porque a adrenalina é tanta, porque tu chega em determinado momento, tu pratica esporte, sabe que a cãibra é inevitável, mas quando você está tenso, nervoso, naquele início, tu fica todo travado. E esse tipo de tratamento que ela fez deixou o corpo preparado para esse tipo de tensão. Entendeu? Então consegui desempenhar um papel melhor, mais focado, assim, não tão preocupado com os incômodos que ocorreria durante o jogo, os incômodos musculares e tal. E no pós, aquele alívio, aquele tratamento para aliviar, realmente quem sai, quem joga sabe que no pós é o pior, fica 2 dias dolorido, que é bateção para cima e para baixo. E esse tratamento pós também foi assim, excelente. E ela viu o resultado, eu senti na pele. Eu falei, pô, não, vamos colocar isso para frente. Quando eu conversei com o presidente, ele achou a ideia interessante, muito bom. Abriu as portas, a gente sempre teve um grupo, uma comissão de saúde sempre bem presente. Só que realmente a chegada da Silvia foi um up assim, não porque era minha esposa e tal, mas a presença dela em todos os treinos, só quando ela não está de plantão, obviamente, trouxe a segurança para os atletas, de saber que tinha um acompanhamento presencial, não só em jogos, porque meu mal ainda é um esporte amador, entendeu? Poucos times têm uma arrecadação alta, com lei de incentivo, entre outras coisas, que consegue fazer injetar dinheiro de forma para desenvolver melhor a comissão, ajudar mais os atletas, esse tipo de coisa. Então, por ter ainda essa dificuldade financeira por muitos clubes, esse tipo de trabalho feito por ela e outros profissionais, ajudando, né, no dia a dia dos atletas, pra gente que faz por amor, a gente não recebe, eu falo isso por boa parte, eu acho que cerca de, vou chutar, mas acho que 80% a quase 90% dos times são plena amadorismo. Os atletas estão ali, os quase 40 atletas por time estão ali por amor, porque gostam daquilo, entendeu? Então o sacrifício que faz diariamente, a preparação física na academia individual, aí quando pega profissionais assim que estão engajados, prontos para ajudar nas necessidades, os atletas valorizam e se entregam ainda mais. Então a chegada realmente da Silvia dentro do corpo de saúde do Vasco agregou muito em termos de sentir seguro, sabendo que independente da situação, porque... É uma novidade, né? Porque é um trabalho que não era exercido dentro desse esporte especificamente, né? Porque, volto a dizer, por ser um esporte amador, basicamente alguns profissionais
Não porque não se ganha para tá ali. Você basicamente está ali para divulgar o seu trabalho, entendeu? E o Vasco sempre deu essa oportunidade para os profissionais que queiram ajudar. Foi no caso da Silva, ele entrou com várias ideias e propostas. Hoje o chefe da comissão, o doutor Tiago, abraçou muito bem a ideia dela também, dando todo o suporte, aprendendo em ambos os casos, ela com ele e ele com ela. Isso assim alavancou. Acho que ano passado foi um ano que eu nunca vi uma comissão tão presente. E outra coisa que eu reparei, que eu senti muita diferença, porque, assim, infelizmente, a visão da equipe multidisciplinar, às vezes, é meio distorcida. Principalmente que é no ambiente hospitalar. Há um pouco de rincha. São poucos, mas um pouco. Já no esporte, não. A comissão de saúde, ela abraça. Existe uma equipe multidisciplinar que conversa com você. Que fala assim, vamos estudar sobre isso. E, assim, o doutor Tiago foi um dos médicos que eu, assim, tive mais assim, ânimo para poder fazer, porque, assim, vamos lá, vamos fazer pesquisa e conversar e trocar experiência e ter uma visão totalmente diferente. Então, a minha saúde, a minha profissão foi mais amadurecida em relação a isso. Hoje, a minha visão de cuidado é muito mais ampla, muito mais técnica também. E junto com os outros fisioterapeutas também, não existe aquela coisa de tipo, eu que faço melhor. Não, somos nós trabalhando em prol da saúde. E eu friso muito isso tanto com as minhas amigas do hospital, porque as pessoas falam assim, não acho que existe profissão importante, existem responsabilidades. Mas quando tem uma união desses profissionais multidisciplinar, eu estou falando de nutricionista, estou falando de psicólogos, fisioterapeutas, quando tem essa conversa, é muito mais 100% prazeroso para a saúde do paciente, com certeza. E no Vasco eu tive esse acolhimento, então é muito bom poder compartilhar, tirar dúvidas. Enfim, é interessante. Foi o que eu acho que mais enriqueceu para mim, como profissional. E o Vasco acabou criando um ponto em comum para os dois, né? Também. Os dois hoje podem trabalhar juntos, então fica até mais fácil pro cara treinar. Posso treinar tranquilo. Pode treinar tranquilo. Muito tem uma dificuldade. Não, mas hoje eu tenho um útil ao agradável. Mas eu nunca deixei assim. Não, sempre jamais. Eu sempre fui incentivadora. Falando do que acontece em outros casos. Não, mas assim, eu não vou mentir pra você que eu vejo e falo assim, mas é fácil pra você que a sua esposa tá aí. Agora a minha. Eu tenho que pagar unha, tenho que pagar cabelo, tenho que pagar não sei o que pra poder estar aqui. O Léo se lançou no futebol convencional, né? Tinha uma certa dificuldade, né? Questão de horário. Hoje no futebol americano já tem, né? Como vocês trabalham juntos e tal, né? Como é que começou, Léo? Essa tua vontade de futebol americano, quem que te apresentou? Cara, assim... Onde surgiu essa ideia? Eu sempre tive um porte físico avantajado, obviamente, dá pra perceber, né? Porque ninguém tinha um amigo assim, né? Falando assim, pô, vamos jogar futebol americano na rua. Não, É verdade. é verdade. Vamos bater cabeça aqui, ó. Eu sempre acompanhei. Chegou uma determinada idade que eu comecei a me interessar por esportes americanos, de certa parte, o futebol americano. Só que, por morar na Baixada, eu não tinha a consciência que tinha já o futebol americano já inserido no Rio. Na areia, começou o futebol no Rio, começou na areia. Só que eu não sabia e tal. Foi mediante a dois amigos meus, hoje, até hoje, amigos de coração, que é o Jordão e o Apolo, eles que me chamaram para fazer um treino na Vila Olímpica de Belford Roxo, que eles participavam, eles já praticavam na areia no time do Mamute, é um time bem tradicional no Rio de Janeiro, no quesito areia. E eles queriam começar a trazer essa experiência para a Baixada, porque é um time da Zona Sul, assim como boa parte na época era. Aí me chamaram para fazer um treino, eu fiquei sabendo mediante eu fui ver como é que era. Gostei,
eles fizeram convite, pô, para ir participar de um treino lá do Mamute. Eu falei, bora. Depois daí foi se criando uma rotina, eu gostei muito, eu me identifiquei, porque o futebol americano ele abraça todos, todos. Não tem separação de pessoas em termos de biotipo, o que alguns esportes são bem voltados. No atletismo, são aquelas pessoas que têm um biotipo para aquilo. O futebol americano não, ele abraça todos, todos, em determinadas posições, são bastante. E eu me encaixei, gostei, falei, pô, eu quero isso, e fiquei 2016 treinando no Mamute, desenvolvendo, porque diferente do futebol que a gente é acostumado desde criança, a bater uma bolinha para lá, bater uma bolinha. Então qualquer peladinha que surgir, você entra e consegue se virar, sendo ruim ou não. No futebol americano não. Você tem que entrar, se você está em campo, tu tem que estar minimamente preparado, porque regras são inúmeras e determinadas coisas que você pode não fazer para posições dentro de campo, tu tem que ter um mínimo de conhecimento. Eu entrei cru, não sabia nada, regulamento. Até hoje, muitas regras ainda me fogem, porque é muita regra. Quando eu chegava na mão, eu corro pra onde? O que eu faço? É, Eu chuto ela? aí eu comecei no ataque, na linha ofensiva, só que eu achava muito passivo. Eu falei, não, eu quero bater, cara. Não gosto de ficar segurando, não, né? Eu fico com pena dos magrinhos. Eles Eu correm. fiquei imaginando, Tem que falei, correr, imagina tem que eu correr. correndo no meio daqueles Não, tem que brutamontes, correr, cara. tem que correr. Então, porque a separação, né, ocorre disso, porque raramente... Botar o Dudu pra correr do belisco. Então, vamos supor, o Dudu da vida, caso ele jogasse, eu nunca ia me deparar com ele. Porque, basicamente, é um setor onde os mais pesados não atuam. Né? Basicamente, é magro com magro e gordinho com gordinho. Botando em miúdos, né? Então, raramente eu me deparo com uma pessoa com biotipo, a não ser que seja um corredor. Que também não é um magrinho, mas é um cara que tem um porte atlético, aguenta mais um impacto e fica ali, que a gente chama de trincheiras, né? Que é o contato da OL com a DL, a linha defensiva e ofensiva, é onde o corredor encontra uma brecha, né? Que a gente chama de gaps, e entra ali. Ali é um local que ele pode sim sofrer bastante impacto. Mas também não é um magrinho. Magrinho é para correr, receber bola. Mas é interessante que eles não param, tá? Nós tivemos o americano... Eládio. Meu Deus do céu. Pensa numa pessoa que teve fratura na costela. Apanho, meu Deus. Gente, eu pegando, tipo assim, eu corro também, né? Eu me lembro que em Minas eu corri como se não houvesse amanhã. Porque toda hora batia no Elaide e eu tinha que ir lá correr. Eu falei, cara, da próxima vez eu que vou pegar a bola e vou sair correndo, porque não é possível. Só que eu chegava lá, ele ficava meio assim, desorientado, eu pegava ele, não, quero voltar, você tá maluco? É demais, cara. Principalmente, assim, pra mim é tenso quando a gente tem que ir pra Minas. Meu Deus do céu. Parece que é o confronto final, porque, caramba, é porradeira direto. Eu acho que é o período que eu mais trabalho. Minas ali seria o que? Onde ocorre o campeonato? A gente joga mais contra o Atlético Mineiro. Ah, Galo, sim, né? sim. E é uma equipe muito forte, porque eles têm um investimento alto. Eles têm, além do lei de incentivo, os patrocinadores que injetam dinheiro. E, então, assim, o capital deles sempre foram altos, desde a criação deles. Então, sempre foi um time que sempre disputou por títulos. Então, sempre teve os melhores do Brasil ali. Entendeu? E é um time realmente difícil de se enfrentar. Pelo nível técnico, tanto dos jogadores quanto da comissão, que quando você ganha para aquilo, A experiência, você pode né? cobrar aquilo. Bom, preciso que você faça isso porque, está sendo pago. É o teu trabalho. Como boa parte ali é um time, pode se colocar como um time profissional. Então eles agem como tal. Entendeu? Mas por ser da nossa conferência, porque o futebol americano, assim como aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, a gente trabalha por conferência, né? Visando
o esporte amador, não tem condições, às vezes, de pegar um time do sul e enfrentar um time do norte, por muitas vezes. Então tem toda uma logística da federação, da BFA, para viabilizar. Então, o time da conferência, que basicamente é o eixo Rio, São Paulo e Minas, a gente se enfrenta. Algumas anuâncias, às vezes, pega um time lá do norte, mas é bem específico, porque tem uma quilometragem que o time tem que andar durante a temporada, né? Não pode passar disso, também não pode ser mais baixo que isso. Então tem toda uma logística em termos de distância, para ser uma coisa meio que igual. Entendeu? Alguns times são exigidos mais porque sabe-se do potencial capital que cada um tem. Entendeu? Então acho que tudo isso leva-se em consideração. Mas hoje nosso principal adversário tem sido o Galo por alguns anos. Acho que esse ano foi um ano um pouco complicado para a gente, porque foi um ano de reformulação, e toda reformulação dentro de um time é bem complexa, mas acho que ano retrasado foi o nosso melhor ano contra eles, até na trave, quase ganhou. E aí, tipo assim, na visão dele, realmente houve uma entrega, né, no caso. Mas na minha visão profissional, assim, alerta o tempo todo. Adrenalina o tempo todo, porque eles não querem parar, assim, né? Eu fico imaginando que quando houver esse investimento pesado mesmo, não vai ser diferente. Porque sim, eles investem nele mesmo relacionado ao Vasco, quando eles estão no jogo, principalmente quando é relacionado a, né, um ambiente de outro estado. Há uma entrega muito grande, eles ficam cegos. E aí é um momento que realmente... Ninguém quer perder, né? O esporte... Mas como profissional de saúde, quando fica às vezes sou eu, um fisioterapeuta, né? E, obviamente, a gente tem o suporte dos médicos sempre. Quando eles não conseguem ir com a gente, eles estão ali, ó, o tempo todo. E aí, Silvia, fulano de tal, como é que ele tá? Ciclano, ó, fulano de tal tá assim, assado. E às vezes eu tenho que segurar mesmo. Segurar não vai, ele voa, não vai. E como que você, como profissional, ver o seu marido atuando dentro de campo? Tem o lado do torcedor, tem o lado... Não bate do meu marido, não! Eu não atuo mais, né? Agora eu estou na parte hoje eu sou treinador, então... Olha, eu nunca vi... O problema é, assim... Eu nunca tu vi... viu uma temporada jogando. Não, eu vi, mas assim, é difícil derrubar ele. Ele é difícil de derrubar. A maioria dos jogos que eu vi com ele, eu nunca tive problema, como as outras mulheres, tipo assim... Querer entrar no carro. Caiu meu marido no chão, me mataram, meu marido. Não, eu não tive esse problema. Assim, eu ficava com medo, porque às vezes eu vi os outros, por exemplo, o Jordão teve uma fratura exposta. Não foi exposta. Não, não chegou a ser exposta, mas fratura, que... mano, não chegou a ser uma fratura exposta, mas... Pô, teve uma fratura séria. E eu falei, meu Deus, meu marido. Ele precisa trabalhar. Cara, assim, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Esse ano a gente teve uma lesão bem complicada num dos principais jogadores nossos, que é o Brown. Assim, uma lesão, nada. O cara recebeu a bola, o pé dele travou na grama, o corpo virou, o pé dele saiu do lugar. Assim, foi do nada. E é uma coisa assim que, para quem joga, é uma realidade. E às vezes o jogador leva muito isso em consideração. Porque a gente tem que trabalhar no dia seguinte, poucos podem bater no peito, não. O trabalho para isso então é diferente, tu consegue preparar tanto físico e mental durante toda a semana voltado só para isso. A gente que trabalho, vincula as duas coisas, então a gente sempre se preocupa, mas assim, graças a Deus, em toda a minha curta carreira, porque eu comecei já tarde, eu comecei na faixa dos meus 30. O único sofrimento que eu tive, que assim, eu não assim, é bom, mas eu não recomendo muito, foi quando eles fizeram na praia. Que foi o... Conta sim. Que aí, tipo mas assim, ele eram ele já tava parado. Eram vários jogadores, né? Vários times, no caso. Eram quantos times? 7? E é na areia, gente. Na areia vocês não têm noção. Na areia é muito pior. É porque não tem equipamento. Não, né? e foi situação assim, situação inusitada. Porque eles, como eu falo, a adrenalina, eles não param. E eu ali dando suporte Você e ainda tal. na época do Mamutes ainda.
Não, isso foi agora. Foi agora, Não, recente. agora em termos, né? Foi Tipo, quebrar uma 2022. Quebrar, fraturar uma clavícula. Ei, só bota aqui no lugar rapidinho. Então, e como você tem o futebol americano no Rio, basicamente, acho que posso estar falando uma inverdade aqui, mas eu tenho quase certeza que é isso que eu já escutei muito. O futebol americano começou no Rio, na areia. E surgiu um campeonato da areia, que é o Carioca Bowl. O Carioca que formou basicamente os principais jogadores que fundaram os times da grama. Na época o Botafogo Reptiles, o Flamengo Imperadores, que já mudou de nome, agora é Flamengo, o próprio Vasco, entre outros, foram criados na areia, entendeu? Então, aí só que ficou um bom tempo sem ter o Carioca. E foi ano passado? Foi ano passado. Voltou a ter o Carioca no novo formato, mais reduzido, né, que o futebol americano é 11 para 11. Aí voltou num formato mais reduzido, um pouco mais compacto, de 8 para 8. Aí os times, alguns os tradicionais voltaram, no caso do Mamute, e eu sou cria de lá, eu participei, vambora, tô dentro, mas já estava parado e tal. Aí, mas é aquilo, na areia, por não, digamos que e por ser um período na off, né, que é quando os times da grama estão de recesso, é onde todo mundo vai. Os aposentados, o pessoal da velha guarda, os mais novos, pessoas que estão aprendendo, aproveita a oportunidade para aprender um pouco mais do esporte. Né? E como ela falou, que realmente na areia é um pouco mais hardcore, porque não tem equipamento, só camisa e short, protetor bucal e vambora. Alguns até botam o capacete de rugby, mas é uma coisa bem Nutella, né? Aí, mesmo assim, tem gente que se machucou. Muito, nossa. Cortou a cabeça mesmo com o capacete. Cortou. Não, e assim, eles me... Vida que segue. Vida que segue. Tá sangrando, então o que eu faço? O que eu Oi, faço? Vambora, enfermeira, me ajuda aqui, que eu tenho que voltar. E o negócio tá sangrando. É um amigo nosso, no último Carioca. Carnificina. Ele cortou a cabeça mesmo com o capacete, o Aníbal. E foi na UPA. Foi na suturou, UPA e voltou. Botou o capacete e foi voltou. embora. Teve um que também teve 3 fraturas da clavícula. Sendo que ele viu que voltou, ele mesmo botou de volta e... Não, tá tudo bem, consegui botar de volta. O outro sentou comigo e ele... me ajuda só a botar aqui de volta, tipo, só isso. Eu falei, não, isso aí eu não posso ver. Não, eu confio em você, eu acredito, vai, você consegue. Eu falei, gente... O cara tem mais... Tem mais fé em mim do que eu mesma. Assim, o meu único sentimento é que, é o fato de eu ter começado tarde. Entendeu? Eu comecei já na casa dos 30. Então, assim, eu consegui aprender muito. Depois que eu sair do Mamute pro Vasco, assim, meu nível de conhecimento com os coordenadores, o Steve, caraca, assim, surreal. O americano que está até hoje no Vasco. Ano passado ele, um ano sabático, né? Voltou agora. Mas é um cara que me ajudou muito, da minha parte técnica, porque, cara, é uma coisa assim, surreal, digamos assim, porque o que você tem que se preparar tanto, não é só correr, não é só bater, não é só empurrar. Tem toda uma técnica para você passar do seu adversário, para você sobrepor o obstáculo, porque o cara que está na tua frente, eu vejo hoje assim, é um mero obstáculo que você tem que passar para o teu objetivo, que é o cara que está com a bola. É isso. Só acho que é engraçado porque, assim, sinceramente, até hoje eu não entendo essa dinâmica. Não. Eu tento. Mas é bem vibrante porque você entende que a bola tem que estar... A bola tem que atravessar. Né? Acabou. É isso. Como vai fazer, a forma que vai fazer, a técnica, às vezes eles falando, não entendo nada. Tem a tal das jardas, né? Exatamente. As pessoas chegamos, alcançamos tantas jardas. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Exatamente. No futebol americano não se usa metro, né? É jardagem. Né? Então, a gente importou tudo, né, cara? Se mantém, basicamente, os termos se mantêm ainda do americano. Muita coisa se fala da forma que o americano fala, entendeu? Raramente se traduz. Se mantém as posições, não fala
jogador de linha defensiva. Não, a gente fala defensive line e assim por diante. É uma cultura que eu acho que não tem necessidade de mudar. E com isso, né, você traz um interesse até mesmo, assim, passou todo ano tem um americano no nosso time. Não no nosso time, todo mundo tem um ou dois americanos, né? Assim, o americano lá de segunda divisão, chegar aqui, o cara, meu Deus, pô, o maluco sabe. Assim, É a cultura dele já. Né? Sim, cara. Já começa desde pequenininho. É igual a gente aqui com o futebol, né? exato. Com o nosso Exatamente. convencional. Entendeu? Então, assim, a gente teve pessoas que passaram o nosso time que, pô, ajudou muito o desenvolvimento individual de muitos jogadores. No Muito. campo a gente tem até aplicado isso também, quando o colega zone a bola, a gente fala touchdown! Referência, né? Tem. Então a gente, pô, aprendeu muito, teve pessoas que foram referências, por exemplo, esse ano que passou, uma surpresa muito agradável, que foi o Elijah, um jogador que veio para essa temporada 2023, nossa. Assim, pô, maluco guerreiro. Esse jogo que ela citou de Minas foi um jogo de vida ou morte, que a gente precisava ganhar para continuar na competição. Se a gente perdesse, estava fora. A gente começou bem mal. A gente foi recuperando depois na metade, enfim, precisava da gente. Só que a gente, pô, infelizmente pegou um time que é complicado. Então, assim, ele era o alvo dos caras. Sabia que ele podia fazer a diferença, então é que a gente chama quando uma pessoa, mais de uma pessoa tacleia, né? que é a porrada em si, que a gente faz a técnica para parar o jogador. É mais de dois batendo no cara, que a gente chama isso de gangue teco, né? Que é todo mundo no jogador que está com a bola. E os caras fazem isso com uma maestria absurda. Porque os caras treinam, pô, mais vezes durante a semana do que boa parte dos times brasileiros, né? O Vasco hoje treina 3 vezes na semana. Os caras treinam basicamente toda semana. Então, pô, quem treina mais tem mais tempo de campo, tem mais tempo para passar muito mais coisa, termo técnico, tático. Isso ajuda a desenvolver o time num todo, né? E são muitas áreas a ser desenvolvidas. Muitas. Ataque, defesa e time especial. Então, basicamente, num time são divididos em 3 partes. E cada parte tem o seu treinador específico. Hoje eu me encontro nessa fase de treinar um setor específico, que é o setor que eu treinei a minha carreira toda. Entendeu? Dentro do futebol americano, assim, é dividido por setores, né? Um treinador específico para cada posição. Isso. Porque são técnicas diferentes para cada posição. Na parte dos recebedores, a gente chama de drills, né? São exercícios voltados para mobilidade, leitura, técnicas, no caso do recebedor, para pegar a bola, tudo isso voltado para aquele grupo específico, assim como é em todas as outras posições, que precisam de atenções especiais para coisas que só eles vão fazer em campo. Entendeu? Então é muito. Quando o time é bem estruturado, você consegue fazer essa separação de ter a gente chama de coordenador para cada posição. E hoje, pela primeira vez, o Vasco vai se iniciar com uma comissão enxuta, basicamente com todos os setores preenchidos. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento. Não vai ficar aquela coisa, porque imagine só, uma pessoa administrar 40, 50 pessoas. É complicado. E dessas 40, 50 pessoas tu dividir em grupos, e como é que tu vai passar? E o tempo tem que ser otimizado. Então tudo isso é pensado. E quando você tem uma comissão encorpada, que não só pessoas para tomar conta de um babá, não. É para estar ali passando algo que específico. Que qualifique e evolua o jogador. Entendeu? Isso eu senti, meio que senti a falta na minha época, porque ainda é um esporte que está se desenvolvendo. Entendeu? Então o nível de pessoas capacitadas e que entendam que entendam o seu papel dentro daquela área que tu abraçou, são poucos ainda. Então eu conversei com a Silvia, eu falei, além da parte física que eu já estou
já estava ficando bem desgastado, minha recuperação estava demorando mais do que o normal. Eu falei, eu vou parar de jogar. Vou parar de jogar e eu queria ficar mais na parte técnica, ajudar a desenvolver aqueles jogadores que na minha época não tinha. Não tinha um cara ali. Fazer o que eu fiz em 2023, eu não tive. E hoje a gente tem um projeto chamado Atos, né? Que nós temos ele como preparador físico, eu, enfermeira, acompanhando Preparador ele. físico não, preparador físico é o coach. É o coach, desculpa. Nós temos O o coach, preparador o coach, preparador física, ele que faz a parte, né? Técnica. A parte técnica e eu a parte da saúde. A gente está tentando integrar isso justamente com o objetivo de preparar esses atletas, né, para os próximos jogos e também participar de outras, né? Ele sempre mostra para mim que existem também outros times, né, que investem um pouco mais, então às vezes aquele atleta se prepara, tem atletas que procuram ele, eu acho super interessante, porque ele tem desenvolvido um trabalho muito bom e ter esse acompanhamento, né, de saúde, né, e atividade física, e se sentir seguro de que tem esses profissionais ali olhando, poxa, talvez se ele tivesse porque só tinha eu como profissional de saúde tentando ajudar o máximo possível, né, mas existem outras coisas que precisam estar, por isso que eu falo, é uma junção de equipe mesmo, tem que ter essas pessoas. Em qualquer âmbito, você precisa ter esses profissionais ali. Alimentação, atividade física, preparador físico. Hoje está muito melhor estruturado e com o nosso projeto, assim, a tendência é cada vez mais melhorar e cada vez mais esses atletas procurarem o Leonardo para poder passar a experiência, né, ajudar e eu dando esse suporte. Bacana. E aí, então, Léo, você agora, né, nessa sua profissão agora como treinador, né, vamos dizer assim, você se sente melhor do que quando era jogador ou sente falta de estar dentro do campo ali atuando? Cara, Tá sentindo na pele ali? Às vezes Então, bate uma saudade. Né, foi um parto, porque todo ano ele falava, não, agora eu vou sair, agora é de verdade. Ano passado, não, hoje eu não vou sair. No próximo ano, não, agora eu vou. Então foi difícil. Hoje, eu acredito que ele sinta saudade sim. Foi o primeiro, 2023 foi o ano que eu me dediquei só à parte de treinador. Onde eu parei, de fato. Dá vontade? Pô, dá, cara. Mas, assim, quando termina o treino eu tô inteirão, então, tá bom. Tá bom, tá lá de fora, né? Mas em termos de trabalho, assim, eu gostei, porque eu gosto de desenvolver pessoas dentro do esporte. Eu sempre, por mais que não aparenta, eu sempre fui muito atuante. Nadava, sempre procurava fazer alguma coisa. Fez luta também, fez kickboxing. Inclusive o professor dele, na época que eu conheci, que ele fazia, o professor dele até falou, não, você tem futuro, vai. Então eu percebi que na área de esporte, onde ele abraça, ele consegue dar uma entrega legal. Aí eu sempre gostei de ver algo se desenvolvendo. E esse ano, com todo o aporte que eu tive do time, também na parte de saúde, sempre fazendo uma ligação, independente, o atleta tal está precisando de uma atenção especial, dá uma olhada nele. Eu indicava também, faz o tratamento procura um profissional específico. Eu sempre ainda sou, mesmo na férias, eu pergunto se o jogador está bem, como é que alguns terminaram lesionados, eu pergunto como é que está a recuperação. Mas esse ano eu vi de perto o desenvolvimento de certos atletas, o que me dá uma satisfação, que me deixa confortável e feliz de saber que, pô, o pouco que eu fiz já deu uma diferença para a vida dos atletas. E eu quero tentar trazer a sensação para eles que eu queria ter na minha época como jogador, de saber que eu vou treinar e vou ter um treino de qualidade. É diferente você estar no campo ali por si só, né, e ter uma equipe técnica por fora ali te orientando. Nos bastidores, faz diferença, né? Com certeza. Faz assim. Apesar das limitações que na minha época teve, por não ter ainda um corpo técnico muito robusto, encorpado, né?
eu ainda consegui desenvolver, obviamente, com a liderança do nosso coordenador defensivo, o Steve, ele é americano, então, pô, a experiência dele, assim, é surreal. E ele sempre fazia durante o treino, 2 horas, 3 horas de treino, ele sempre ficava passando de setor em setor. Aí a gente fazia, aí sempre tem aquele migué, né? Porque, pô, sol de, caraca, quase 30, 33 graus, batendo na nuca, todo fechado. Aí, só que não tinha. Então, às vezes, alguns ficavam desleixados, o treino não se desenvolvia da forma que deveria, porque o futebol americano, cara, é repetição. Para você aprender determinada técnica, é repetir e repetir várias e várias vezes. Porque a biomecânica de boa parte dos movimentos foge daquilo do nosso padrão costumeiro, que a gente está acostumado a fazer. Então, muita gente, por mais que tenha uma atividade física ativa, quando você pede para fazer um movimento específico para a área, pô, você fica meio torto, meio desengonçado, porque realmente é uma mecânica um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Então é aquilo, para você conseguir se acostumar e fazer esse movimento natural, que é o que eu sempre passo para ele, você tem que fazer ao ponto que você não pensa, eu vou respirar. Não, só respira. Tá natural isso de você. A mesma coisa, quando você estiver em campo, tu vai fazer determinada coisa por naturalidade. Você vai sentir um momento e vai aplicar a técnica que você tá ali treinando massivamente. E é isso que eu fiz esse ano. Quem me acompanha no meu Instagram pode ver lá que eu sempre posto os vídeos dos meus treinos e eu boto repetição, 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 muita repetição. E isso fez muito efeito para determinar. E resultados práticos? Muito, cara. Muito. Tem jogador que você viu a evolução ali? Sim. O próprio Gabi Gordo. Aí chama de Gabi Gordo, a cara do jogador do Vasco? Infelizmente, né? Mas a cara do Gabigol, só que é gordinha, parece um botijão de gás. Abraço, Gabi Gordo. Assim, eu trouxe ele, né? Ele estava no time do Sepetiba, eu falei, pô, vem pra cá. Esse ano eu vou estar como treinador da posição, então vai ter uma atenção especial como detenção para todo mundo. Então ele abraçou a ideia e foi o ano todo, tá ali no treino a treino. Eu vi assim, a evolução dele em termos de mobilidade, de aplicação das técnicas, entendeu? A evolução durante os jogos foi notória, eu via isso, falei, pô, tu terminou o ano muito melhor do que tu iniciou. Entendeu? Então vamos continuar essa pegada. Vamos continuar, assim, teve outros atletas que também se desenvolveram bem, mas assim, eu coloco ele na frente porque além de treinar muito, ele teve mais tempo de campo. Isso ajuda muito. A gente tem hoje um grupo, uma linha defensiva muito forte. Jogadores assim, tem o Pombo, o Thanos, Nossa, jogadores assim verdade. que nível seleção, entendeu? Os caras são monstros. E tem os jogadores da posição dele, só que estão com um segundo escalão. Mas é aquilo, o futebol americano é rodízio. Tem que ter um certo rodízio, mas para fazer um rodízio bom, tem que se manter mais ou menos o nível técnico. Porque se eu tirar o cara que faz a diferença para botar um jogador que está muito abaixo ainda tecnicamente, isso pode comprometer, né? Muito. Entendeu? Então eu sempre tento fazer com que eles entendam. Vamos botar assim, em ranking, né? Você está aqui. Você tem que chegar mais perto. Você tem que trabalhar mais. Entendeu? Usa isso como combustível. Eu sempre fui assim. Cara, eu me lembro até hoje, meu primeiro jogo do Vasco. Meu primeiro jogo, cara, jogava na linha, né? Na linha defensiva, eram 3 jogadores. 3 jogadores. Cara, tinham 4 times de 3. Eu estava no 4º time. No primeiro ano, não vou exigir, eu falei, não, vou correr atrás do meu espaço. E durante aquele mesmo ano eu fui galgando posição por posição. Até onde eu cheguei, já consegui chegar no 2º time. Entendeu? Então o rodízio estava mais próximo, assim, colocando assim, eu estava mais próximo do time 1. Então eu sempre usei isso como combustível. Eu estou aqui embaixo, beleza. Mas
Assim, me espera que daqui a pouco eu estou subindo. E isso sempre ali, sedento por conhecimento, querer aprender. Talvez isso me deixe mais confortável de fazer o que eu faço hoje. O trabalho técnico, entendeu? Os jogadores querendo fazer um trabalho semanalmente. Porque não se tem um trabalho assim, específico, de você, vamos supor, vamos botar assim, bem abrasileirado, uma escolinha para posição. Ah, tu quer desenvolver? Tá, vem para cá que a gente desenvolve. Por isso que a minha ideia foi ter criado a Atos esse ano, para ajudar qualquer jogador, não é só do Vasco, isso é para todos. Para todos que querem melhorar. Aqueles caras que eram fominhas assim como eu, e ter a oportunidade de ter um cara ali que vai passar, ver suas valências, ver o que pode, o que pode melhorar, o foco em determinadas técnicas, o que dá para potencializar, entendeu? Então, a minha ideia é fazer com que os jogadores sintam necessidade para aqueles que querem de fato. Porque por ser um esporte amador e não ganhar nada disso, alguns só fazem ainda, infelizmente, como Um hobby, né? Entendeu? Mas tem jogadores novos que visam sair do país ou então ir para os times de ponta do Brasil. Na verdade já teve isso, eu não, Não lembro tem. o nome. O quê? Que saiu do. Não tem. O time europeu, País. cara, o que mais pega é o jogador brasileiro. Cara. Tem muito jogador brasileiro que foi para a Europa. Que tem jogador que fez uma puta temporada e foi lá para o time europeu. Entendeu? Então, os jogadores mais novos visam isso hoje. Visam a seleção brasileira, que a gente tem uma seleção brasileira. Esse ano a gente foi um triangular, digamos assim, né? O Brasil voltou, né, às atividades que estavam tava parado. Aí, todo mundo começou sabendo que a seleção ia voltar, então Já dá um ânimo, né? todo mundo, quem sentia confiante fez uma puta temporada e foi convocado, entendeu? Então, quem nunca sonhou, que pratica o esporte, que nunca sonhou em vestir a camisa da sua nação representando? Entendeu? Assim, eu não tive esse prazer. Já joguei até na seleção carioca uma vez, num evento que teve seleção carioca e seleção paulista. Foi uma experiência magnífica na minha vida, mas seleção brasileira realmente eu não tinha ainda o nível para chegar lá, até porque já estava, como eu falei, comecei tarde. Então, basicamente hoje os principais são jogadores bem novos que comem futebol americano, entendeu? Diariamente. Eu conheço alguns excelentes atletas e têm sua vida pessoal por fora, mas que conseguiram, com esse esforço, galgar um time que pagasse um salário, ou então que fosse para o exterior, entendeu? A gente teve até, um caso recente, um brasileiro que foi jogar no time da NFL, o Miami Dolphins, do Zão. Assim, isso, deu para os jogadores que vinham sonhavam com essa oportunidade uma coisa palpável. Que é algo Que pode possível, né? acontecer. É possível. Que tem um Uma realidade evento. presente, né? Sim, que tem um evento que a NFL faz em determinados países para saber, né? Interessante, vamos fazer tipo uma peneira, vamos botar assim. Aí, esse cara é um animal. O maluco Tem gente assim, que nasce pra isso, né? Tem Não, jeito. sim. Tem Sim, gente que tem vocação para ele isso. sempre teve um suporte muito bom, né? Mas, assim, tecnicamente, ele é um cara que destruía. Assim, os adversários dele, aí eu já enfrentei ele, e é um cara bem difícil. Mas lá fora o nível era outro. Então, ele teve dificuldade, ele ficou lá 2 anos e não conseguiu participar da temporada oficial. Fez uma participação no time B, em alguns jogos, mas não conseguiu, para tu ver a diferença ainda. Mas o fato de você estar nesse meio, uma coisa que você só via pela televisão, dá um ânimo para quem está lá, que ainda está começando. A chance pode aparecer. E é interessante porque vai ser uma oportunidade para todos, né? Por exemplo, na minha área, é um esporte que requer um pouquinho de mais atenção e mais estudo, né?
muitos traumas, muitas situações que você precisa dar uma educação continuada para eles por conta do esporte em si e da categoria que se encontra nesse esporte, a forma como eles jogam e tudo mais, desde o vestimento. Então, assim, para mim, eu precisei ter um amadurecimento maior, entendeu? E a oportunidade também de ser uma das enfermeiras. Quase não se fala enfermeiro no esporte, que é uma coisa que eu achei super interessante. E aí eu venho acompanhando, inclusive eu conheci o enfermeiro do esporte do futebol americano no Flamengo. E nós estamos trocando figurinha agora, entendeu? E é muito interessante porque eu estou aprendendo com ele algumas coisas também, a atividade que ele faz no Flamengo, que é o futebol americano. E eu acho muito legal, porque assim, aí a pessoa fala assim, caramba, quer dizer que a enfermagem também atua aí. Então, assim, o estudo, o amadurecimento, o crescimento, a oportunidade de você entender que você pode transcender isso daí. Em termos de cuidado, em termos Você de acaba saúde. abrindo portas para outras pessoas também ver, né? Que, pô, cara, né, tem um outro segmento. Ali uma oportunidade também, né? Eu quero fazer isso também. Porque se isso quero... crescer, para nossa área vai ser maravilhoso. Entendeu? E eu sou super adepta a passar toda a minha experiência, tudo que eu tenho, tudo que eu posso promover e para agregar na enfermagem, que tem um trabalho lindo sobre cuidado, que eu sou super apaixonada nessa área, eu gosto muito de atuar em relação ao cuidado. E quando eu agreguei a terapia integrativa, então, para mim foi maravilhoso, porque tem tudo a ver, é um olhar totalmente diferenciado. Então, assim, se o futebol americano cresce não, já está crescendo aqui no Brasil, para nós profissionais da área de saúde não vai ser diferente. De bola. Leva a maca pro treino, fazer avaliação. Meu Deus. O carro vai entupido. Além de gente, é de equipamento. O importante é que ela tá feliz. Tá fazendo aquilo. Tá fazendo aquilo. Pensa no lado bom. Um pouco assim, de esforço não é nada demais. Nem reclamando, não. É a coisa assim que raramente. Alguns times não têm esse privilégio. Não tem. Entendeu? De ter profissionais atuantes, não só em dias de jogo. Mas eu tenho que agradecer muito a ele, porque eu não sentia segurança no meu trabalho no começo, né? E ele falou, não, que isso, você fez em mim, eu senti resultado e tal. Então, ele foi muito incentivador mesmo. Mas, assim, o meu boom de falar assim, caramba, dá certo, foi quando eu fui fazer a terapia em Minas, né? Nele, que eu usei alguns tratamentos específicos. Inclusive, um desses tratamentos deu uma repercussão imensa. Quase foi expulso do... Porque eu trabalho com o moxa. O moxa é uma erva antiga, muito antiga. Na época que eu tinha feito curso de terapia holística. Eu não levava muito a sério não, mas eu comecei a entrar e a estudar mais sobre. É basicamente uma erva, uma artemisia, uma erva anti-inflamatória, que ela consegue fazer uma acupuntura térmica no paciente. Ela consegue identificar a área que está inflamada. Geralmente você sente um calor, como se fosse uma agulha quente mesmo. Mas em algumas situações, o alívio da dor é muito rápido. E nesse dia eu fui levar para Minas. Só que é tipo um charuto que você tem que queimar. Você descobriu o segredo dela, droga, o marido dela. Cara, teve um jogador... Não e é aí... o que tá no outdoor na adulta, Não é cannabis, não é cannabis. E aí eu me lembro que assim, eu já estava fazendo nos atletas e eles já estavam ficando, pô, caramba, olha, já estava tendo aquele resultado. Inclusive o Léo fez um feedback que eu fiquei super feliz deles falarem assim, caramba, eu consegui jogar bem, eu tava bem, eu consegui render no jogo por conta do tratamento dela. Eu não precisei ficar tomando tramal, não estou dizendo que as outras alternativas medicinais não são significativas, claro que não. Existe uma situação, por isso que eu acredito que tem que trabalhar em equipe mesmo, eu preciso da avaliação médica, eu preciso desse feedback, eu não trabalho sozinha. Mas enfim, nesse foi épico, porque todo mundo falou. Eu me lembro que o Tano tinha falado assim, cara, aonde você fez? Não tô sentindo dor, mas o resto... Entendeu? Mas foi mais épico ainda porque eu usei, né? Eu tava usando charuto, ainda tava me adaptando, ainda não tinha comprado material, é só charuto, mas a erva ela tem um cheiro muito forte. Muito forte. E aí eu achei muito engraçado que chegou a polícia.
Nossa. Aí tava eu no banheiro fazendo no ombro de um atleta. E aí eu falei, não, isso aqui, eu expliquei, É uma legalizado. erva, né? Não tem nada demais, tal, que você quer ver um atleta. É doido, Enfermeiro, o né? bagulho aí que tu trouxe aí. Eu falei, meu Deus. Complicou mais a situação. Então a gente precisa fazer um antidoping aí nesses jogos aí. Pô, se fizer antidoping, Descobrimos o segredo do Vasco da Gama. se fizer antidoping, ninguém mais joga, cara. Se fizer antidoping, ninguém joga mais. Então, mas não comigo. Porque realmente são terapias alternativas, é natural, não é nada que possa prejudicar. Agora eu tenho aprofundado cada vez mais nessa área Essa ideia veio de onde? Do Eurico? da aurícula também. Do Eurico Miranda? Da aurícula. Charutão dele. Charutão. E aí, assim, fora que não existe um efeito colateral, né? Não tem aquela coisa que você vai ter depois, vai ter problema de estômago, vai ter problema de nada, não tem. E se você consegue resolver com coisas, né? Hoje eu entendo que, assim, básico necessário. Alimentação, atividade esportiva, hidratação, que é uma coisa que eu refriso muito neles. Então, eu faço uma educação continuada. Eu procuro fazer uma educação continuada com eles em relação a isso também, porque a insolação, enfim. No jogo mesmo que ele teve na praia, teve uma cãibra. Cãibra que foi a primeira vez que eu Você entrei foi em a cobaia, desespero. então ela sempre vai usar você de referência. Ah, mas aquele dia foi sinistro. Pô, tinha Nossa, assim, foi a primeira vez que eu percebi que eu entrei em desespero. Tive câmera no corpo todo. No corpo todo. Mas aí eu fui entender mais e, assim, cada vez mais eu tenho amadurecido nesse esporte como profissional de saúde, cada vez mais eu tenho buscado alternativas para poder ajudar no rendimento deles, entendeu? E, poxa, eu fico muito mais, assim, eu fico muito mais feliz porque eu vejo esse retorno, entendeu? Entre eles mesmos, falar, pô, você legal. Tá dando resultado. Tá dando resultado e de procurar. E agora eu falo assim, ó, vou fazer um pré-jogo, vou fazer esse tratamento com você e ter esse feedback é muito legal. Gabi, pra gente a interação aí do pessoal do Facebook. A gente tem uns comentários aqui no vídeo, né? Nida Rangel, minha mãe, dando bom dia para todos. Mila de Jesus dando bom dia também. Suelen Torres, bom dia, professora Silvia. A Suelen. Pedro Paulo, bom dia, rapaziada. Manda um abraço no Léo e um beijo na Silvia. Reginaldo, Silvia, você sempre arrasa, sucesso. Ai, obrigada. Thiago. Reginaldo é meu chefe. Tá ligado. Thiago de Souza, sucesso, Silvia. Wallace Macedo, Luiz Carlos e Eunice dando bom dia. E Manuela, você tá lindo, Vinícius. Ih, caramba. Isso aí pra mim. Isso aí eu não vi, não. Tá? Abraço aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Comprometendo o rapaz. Esse é meu amigo que trabalha comigo. O Facebook dele é junto com o da esposa. Não, ela fica, tá explicado. Deixa bem explícito. Não faz isso não, complica não, complica não. Mas é isso aí, galera. Foi, né, estamos finalizando aí o nosso programa hoje. Foi um prazer imenso ter vocês aqui, né, falando sobre o esporte, falando sobre o trabalho que vocês exercem. Deixa o arroba de vocês aí para que o pessoal quiser encontrar vocês, como é que faz. Tem uma página bem ativa no Instagram, tá? Ali eu posto todos os meus vídeos de treino, também o trabalho que eu tenho realizado na Atos, toda a nossa rotina dentro do esporte, dentro do Vasco Mirante. O arroba coach.ferraz92, tá? Eu acho que é ponto. A gente vai deixar lá depois no vídeo o arroba. Mesmo. Se puder seguir, dar uma moral, acompanhar o trabalho de perto. Da Atos, né, também? Tá entrelaçado. Tá. Tá entrelaçado. Aí você vai acompanhar todo o nosso trabalho e quem sabe ser mais um adepto ao esporte e acompanhar também, porque é um esporte gostoso de assistir, cara. Depois que tu entende a base, é bom. Silvia? No caso meu é enfermeira, _ Silvia Bezerra, né? Quem quiser, tiver. Né? Eu não sou muito social media não, tá? Vou ser sincera, porque eu sou muito tímida, né? Eu tenho essa dificuldade. Ele é mais... Ele que me incentiva, né? Eu já tentei fazer vários vídeos explicando, mas eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade.
Eu tô tirando um pouco isso, porque eu tenho uma assessoria que é uma enfermeira, inclusive, ela é empreendedora, é da Yara. Ela trabalha com empreendedorismo e cuidador, que é uma coisa bem voltada mesmo para enfermagem, empreendedorismo na enfermagem para cuidador, porque hoje é clássico, né? Você não quer mais estar no ambiente de hospital, muito mais fácil um profissional ir na tua casa e cuidar, te assistir, e a gente tem muito disso. E é com ela que eu tô quebrando um pouco as barreiras. Mas tem lá meus tratamentos, as terapias que eu faço, né? As propostas específicas de dor que não se abrange só nos atletas. Pode ser pessoa comum também, enfim. Aí tá lá algumas rotinas de trabalho minha, interação com os atletas. Bem legal, quem puder acompanhar. Boa, Gabi, uma consideração final? Não, só agradecer a presença dos dois aqui, que foi muito importante, muito aprendizado, porque eu não entendo muito. Me pegaram também de supetão aqui hoje, né, Vinícius? É, né? Surpresa. Caiu de paraquedas. Segunda vez que você consegue fazer isso comigo. É assim que quebra o gelo, né? Mas é isso, muito Falei pra ela, como eu vou Autêntico. aprender a nadar? Você joga no rio e se Isso salva. aí, né? Mas foi assim que a gente aprendeu a nadar. Pelo menos a minha professora fez isso. Ela Eu me não sei jogou. nada até hoje, não. Eu tenho muito medo, mas eu... João Vitor mandou mensagem aqui, ó. Salve a essa dupla. Obrigada, Silvia, pelas 2 temporadas cuidando de mim. Ai, É uma João. delas. Foi a minha melhor. E Ferraz continua sendo esse coach e puxando meu pé. Muito bom. Seu irmão, né, João? Meu Vitor? Seu Eu irmão. vi. Isso aí, galera. Muito sucesso pra vocês, tá? Obrigada. Nessa jornada aí. Espero ver vocês em voos mais altos aí, né? É isso aí. Que o nosso programa que possa ser, né, uma porta para que vocês sejam vistos e, né, consigam alcançar voos maiores. A vocês A também. gente agradece a Obrigada. oportunidade de estar passando um pouco da nossa experiência. E sucesso aí ao programa. Futuramente a gente volta, talvez a gente volte aqui com Uma camisa mais novidade. bonita, né? Brincadeira, eu sou flamenguista, mas aqui a gente não tem isso, Não, né, e a cara? gente? Outro dia eu tava em São Januário assistindo o jogo do Vasco lá, que o filho do meu primo joga no Sub-10 do Vasco, então eu acabei acompanhando eles. Então, a gente torce. Fazer uma camisa pra tu, pô. Pode trazer, a gente usa, não tem problema não. Nem que seja pra pano de chão, né? Nem que seja, vai servir pra alguma coisa. Que isso. Pessoal, fiquem com Deus aí, um bom final de semana, um abraço a todos. Bom final de semana.